Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Padrinho do meu namorado. Ele mencionou meu passado em seu discurso de casamento para me humilhar, mas eu o lembrei do meu passado. Olá. Para começar, Nate é meu marido e Tom é seu melhor amigo. Conheci Nate durante a faculdade. Ele era 2 anos mais velho que eu. Nos encontramos em uma festa universitária. Naquele momento, Nate e seu amigo Tom eram bastante famosos no campus. Eles haviam conquistado a reputação de serem mulheres. Minhas amigas foram muito claras em seus avisos para que eu me mantivesse afastada deles, e eu tinha a intenção de seguir esse conselho. De fato, estava evitando conscientemente Nate e Tom naquela festa, esforçando-me para me manter à distância. Mas então, Nate se aproximou de mim. Ele tinha um carisma natural que era difícil de ignorar. Não só era encantador ao falar, mas também era gentil e genuinamente estava interessado em me conhecer. Havia algo na forma como ele falava e se comportava que o fazia se destacar da imagem que me haviam pintado. Apesar das minhas reservas, me senti bastante cativada por ele. Mas não levei as coisas adiante depois daquela festa, pois não estava certa. No entanto, Nate não desistiu. Durante dias, ele continuou encontrando formas de cruzar o meu caminho ou iniciar uma conversa, sempre com aquela mesma atitude calorosa e entusiasta. Com o tempo, comecei a me suavizar com ele. Contra o meu julgamento inicial, aceitei sair com ele em um único encontro, esperando que não fosse mais do que um encontro casual. Para minha surpresa, Nate superou todas as expectativas que eu tinha. Ele foi muito honesto comigo durante o nosso encontro. Falou abertamente sobre a reputação que tinha na faculdade, enfrentando-a sem defesas. Foi refrescante e mostrou um lado dele que eu não esperava, um lado maduro, consciente de si mesmo e reflexivo. Depois daquele encontro, começamos a nos ver com mais frequência, a passar mais tempo juntos e a nos conhecer realmente. Graças a isso, comecei a ver o verdadeiro Nate. Ele era muito mais do que as pessoas diziam sobre ele e, aos poucos, comecei a me apaixonar por ele. Durante o desenvolvimento desse relacionamento, o melhor amigo e colega de apartamento de Nate, Tom, deixou claro que não gostava de mim. Ambos compartilhavam um apartamento durante a faculdade, dividindo o aluguel e passando muito tempo juntos. Então, naturalmente, eu via Tom com frequência toda vez que visitava Nate. Desde o início, Tom deixou claro que não estava particularmente encantado com a minha presença na vida de Nate. Ele nunca disse isso diretamente, mas suas ações e palavras falavam por si mesmas. Cada vez que Nate e eu estávamos juntos, Tom fazia comentários sarcásticos sobre como Nate estava se tornando entediante por passar muito tempo com uma única mulher. Para ele, era impensável que seu amigo dedicasse tanto tempo e atenção só a mim. Quando Nate não estava por perto, Tom às vezes me provocava, prevendo quase com alegria que Nate eventualmente se cansaria de mim, como costumava fazer com outras mulheres. Segundo Tom, era só uma questão de tempo até que Nate perdesse o interesse repentino em mim e passasse para a próxima garota, como sempre fazia. No entanto, isso nunca aconteceu. Nate e eu nos tornamos cada vez mais sérios e pude perceber que Tom não estava apenas surpreso, mas se sentia perturbado com isso. Quando oficialmente nos tornamos um casal, as provocações de Tom se transformaram em hostilidade aberta. Lembro-me vividamente de uma discussão em particular. Tom questionou Nate sobre a decisão de estar com alguém como eu, e ele disse isso com desprezo, apontando que eu não era bonita nem loira, insinuando que de alguma forma eu não era boa o suficiente para ser a namorada de Nate. Fiquei satisfeita por Tom me atacar tão abertamente, pois isso fez com que Nate visse pela primeira vez o quanto seu melhor amigo me desprezava. Não foi preciso que eu dissesse nada. Nate não tolerou, gritou com Tom e proibiu-o de falar de mim daquela maneira. Mais uma vez, Nate deixou claro que não permitiria nenhuma falta de respeito para comigo. Em vez de recuar, Tom intensificou seus esforços, insistindo que ele conhecia Nate melhor do que ninguém e, com base nos anos de amizade, estava certo de que eu não era a mulher certa para Nate. Depois disso, Nate e Tom tiveram uma discussão acalorada. Nate exigiu que seu amigo se desculpasse comigo, mas Tom teimosamente se recusou, o que aumentou ainda mais a tensão entre eles. Depois desse incidente, Nate e eu começamos a nos distanciar de Tom o máximo possível. Nate estava profundamente chateado com a maneira como Tom falará de mim e com sua falta de respeito pela nossa relação. Por minha parte, eu estava realmente feliz por Tom ter se desmascarado e por Nate estar do meu lado. A maneira como Nate me defendeu só fez com que eu me apaixonasse ainda mais por ele. Quando chegou o momento de Nate e Tom renovarem o contrato de aluguel, Nate decidiu não continuar morando com Tom. Em vez disso, Nate e eu decidimos dar o próximo passo em nosso relacionamento e procurar um lugar para viver juntos. Estava claro que Tom estava ainda mais irritado com tudo isso, vendo isso como uma traição pessoal. Esse homem imaturo ficou tão furioso comigo que um dia no campus, me confrontou em um ataque de raiva.
Fez uma cena diante de todos, só porque Nate não quis renovar o aluguel com ele. Disse que eu era responsável por ter destruído a amizade deles. Eu não sou do tipo que fica calada, muito menos diante de acusações infundadas, especialmente considerando quão melodramático e irracional ele estava sendo. Disse a Tom que ele precisava parar de reagir de forma exagerada, pois não parecia um homem, parecia uma mulher. Expliquei a ele que Nate e eu tínhamos tomado uma decisão mútua para avançar em nosso relacionamento e que isso não dizia respeito a ele também. Deixei claro que se ele tivesse um problema, deveria falar com Nate em vez de descarregar sua raiva sobre mim. Mais tarde, quando Nate soube dessa confrontação, ficou furioso com seu amigo. Nate o advertiu a se manter longe de mim e a nunca mais me falar daquela maneira. Como estava planejado, Nate e eu nos mudamos juntos. Com isso, tomamos a decisão consciente de cortar Tom de nossas vidas. Sabia que isso seria difícil para Nate, dada a história de amizade deles, mas ele acreditava que isso era necessário. Depois da faculdade, Nate e eu nos mudamos para outra cidade por causa de nossos trabalhos, e nossa relação continuou a crescer. Fomos muito felizes juntos. Há 3 meses, Nate me pediu em casamento. Todos os nossos amigos e familiares estão muito felizes por nós. Durante esse tempo, Tom reapareceu de forma inesperada. Acontece que Tom entrou em contato com Nate pelo Facebook, querendo se reconectar. Descobrimos que ele também havia se mudado para a mesma cidade em que moramos agora. Tom queria se encontrar com Nate depois de todos esses anos e colocar a conversa em dia. Quando Nate me contou que Tom havia reaparecido, fiquei surpresa. Não vou negar, mas eu não estava completamente contra isso, dado o tempo que havia se passado desde o antigo drama da universidade. Não via problema em que se encontrassem, afinal, algumas pessoas mudam, e eu confiava no julgamento de Nate para lidar com a situação de forma madura. Depois do encontro deles, Nate voltou para casa e me disse que Tom parecia muito mais calmo e centrado do que na faculdade. Talvez ele tivesse amadurecido. Além disso, Tom parecia genuinamente interessado em colocar a conversa em dia com a vida de Nate e até em aprender mais sobre o nosso relacionamento. Ele até pediu desculpas a Nate por todas as vezes em que me desprezou durante a faculdade, o que me surpreendeu. Eu não esperava tal sinceridade de Tom. Tom também contou a Nate que atualmente estava noivo de uma garota chamada Georgia e que estavam no meio dos preparativos do casamento. Fiquei sinceramente feliz por Tom e me tranquilizou saber que ele parecia estar em um bom lugar. Durante as semanas seguintes, Nate e Tom passaram vários finais de semana juntos, jogando golfe e fazendo coisas de amigos. Infelizmente, minha própria agenda tem sido incrivelmente agitada entre as responsabilidades de trabalho e os intermináveis detalhes do planejamento do casamento. Simplesmente não tive tempo para ver Tom pessoalmente ainda. No entanto, conversei brevemente com ele por telefone algumas vezes. Ele foi educado e gentil durante essas conversas, e parecia que realmente havia amadurecido. Hoje, Nate e eu estávamos discutindo sobre o casamento e ele me surpreendeu ao perguntar se eu poderia fazer com que Tom fosse seu padrinho. Até aquele momento, Nate ainda não tinha decidido quem ocuparia esse papel, e eu sei o quão próximos eles foram no passado. Está claro que essa decisão significa muito para Nate, especialmente com a forma como eles se reconectaram nas últimas semanas. Embora eu queira dizer que sim, não consigo evitar sentir uma sensação de inquietação diante da possibilidade. Reconheço que as pessoas mudam e por tudo que Nate me contou, parece que Tom amadureceu desde então. À primeira vista, provavelmente deveria me sentir bem com essa decisão. No entanto, não posso deixar de lembrar da história entre nós, das coisas que Tom disse e fez, que me feriram profundamente na época. Ele não aprovava nosso relacionamento naquela época e, embora agora pareça educado, não sei se tudo aquilo desapareceu. Ao mesmo tempo, sei o quanto Nate valoriza a amizade com Tom. Eles compartilharam grande parte de suas vidas durante a faculdade, e se reconectar agora parece ter trazido muita felicidade a Nate. Não quero ser a pessoa que se interpõe nisso ou que diz a Nate que ele não deveria ter seu melhor amigo ao seu lado em um dia tão importante. Se eu expressasse meu desconforto e pedisse a Nate para não escolher Tom como seu padrinho, sei que Nate absolutamente me ouviria. Esse é o tipo de pessoa que ele é. Não tenho nenhuma dúvida de que ele respeitaria meus desejos sem pensar 2 vezes, simplesmente porque ele me ama e quer que eu me sinta segura. Mas eu não quero usar essa carta com meu parceiro. Não quero parecer controladora ou como se não pudesse deixar o passado para trás. No entanto, há uma pequena voz dentro de mim que continua me dizendo para ter cuidado. Então, Reddit, eu sou a vilã se me recusar a deixar Tom fazer parte da nossa celebração de casamento, ou estou pensando demais nas coisas? Atualização 1. Olá. Li todos os seus comentários e concordo que Tom pode ter sentimentos não resolvidos sobre mim, mas também está claro que ele sente falta de seu melhor amigo. Nate provavelmente essa é a razão pela qual decidiu entrar em contato depois de tanto tempo.
Após refletir, tomei a decisão de não impedir que Nate convide Tom para ser seu padrinho de casamento. Para Nate isso significa muito, seu melhor amigo da faculdade, e eu não quero tirar essa alegria dele. O casamento é dos dois, e se ele quer Tom, devo aceitar. Ao longo do nosso relacionamento, Nate sempre me mostrou apenas amor, respeito e apoio incondicional. No passado, ele enfrentou Tom por mim e estabeleceu limites claros, mesmo quando isso significava colocar em risco a amizade deles. Isso me dá confiança agora para confiar em seu julgamento e em sua escolha. Sei que Nate não tomou essa decisão levianamente. Então, se ele sente que Tom merece esse papel em nosso casamento, estou disposta a apoiá-lo. Mais importante ainda, vejo isso como uma oportunidade para que todos finalmente deixemos o passado para trás. De coração, espero que tudo saia bem. Atualização 2. Já nos casamos e finalmente vi Tom e conheci sua noiva, Georgia, mas como aviso, as coisas não saíram exatamente como planejamos. No início, durante o casamento, Tom parecia educado e cordial comigo. Sua noiva estava cheia de entusiasmo, falando sobre os planos para o próprio casamento, e tudo parecia acolhedor e amigável. No entanto, foi durante a recepção que começou o verdadeiro problema. Foi então que Tom se levantou para fazer o seu discurso como padrinho. Eu estava preparada para os típicos discursos de humor, sentimentalismo e memórias. No começo foi exatamente isso que aconteceu. Tom falou sobre sua longa amizade com Nate, estava um pouco embriagado, o que era compreensível, dada a quantidade de álcool que todos tinham consumido, mas ainda estava coerente. No entanto, as coisas começaram a dar errado quando ele me mencionou no discurso. Começou com um comentário estranho e inadequado sobre mim. Tom me descreveu como ingênua quando cheguei à universidade, enfatizando que eu não tinha experiência no campo dos relacionamentos. Isso era verdade, então ri nervosamente embora fosse embaraçoso, mas logo ele mencionou que era virgem naquela época e insinuou que só me apaixonei por Nate porque ele foi a primeira pessoa que me tocou. Eu senti um nó na garganta e ao meu lado, Nate também refletia o meu horror. Sim, era verdade que antes de Nate, eu não tinha tido um relacionamento sério com ninguém e tinha pouca experiência. Mas o que isso tinha a ver com algo? Por que mencionar isso agora? O que realmente doeu foi quando Tom continuou dizendo no seu discurso que Nate era o melhor que eu poderia conseguir, insinuando que eu me agarrei a ele por desespero, porque não tinha outras opções. Ele disse isso como se fosse uma piada, como se todos deveríamos rir com ele, mas ninguém riu. Vi a fúria nos olhos do meu marido enquanto ele se levantava abruptamente e se dirigia para Tom, arrancando o microfone da mão dele. Nate não hesitou nem por um segundo, não iria permitir que isso continuasse. Tom, no entanto, não pareceu se importar e, como para enterrar ainda mais a faca, olhou para mim e sorriu com arrogância. Bem, ele disse, não é como se eu tivesse dito alguma mentira. Sua atitude arrogante o tornou ainda mais irritante. Fiquei clara que Tom fez isso de propósito, ainda me guardava rancor depois de todos esses anos. Tudo isso estava planejado. Não podia culpar o álcool. No entanto, ele mexeu com a pessoa errada no pior dia possível. Esse homem imaturo precisava aprender uma lição. Precisava ser colocado no seu lugar uma vez por todas. Com um sorriso, peguei o microfone da mão de Nate. Nate me olhou, mas não me impediu. Levantei-me do meu lugar e me virei para enfrentar Tom, que ainda estava rindo, pois não esperava o que estava prestes a acontecer. Bem, Tom, comecei. Devo admitir que me surpreende que você tenha mencionado nossos dias na universidade. Parece que você tem lembranças muito vívidas de mim, mas eu também tenho algumas lembranças bem interessantes de você. O sorriso de Tom se desfez ligeiramente, mas ele tentou manter a compostura. Já não estava tão seguro como antes, sabe? Continuei. O que mais me lembro de você na universidade não era a sua grande amizade com Nate. Era como você deixava todas as garotas te usarem e depois te deixavam como um lenço descartável. Fiz uma pausa, deixando isso calar fundo. Mas eu ainda não tinha terminado. Na verdade, lembro como Tom contraiu HIV depois de transar com uma prostituta. Lembro como as pessoas ficaram sabendo disso e como as mulheres começaram a evitá-lo na universidade como a peste. Me virei para Tom e sorri doce e honestamente, me surpreende que você tenha até uma noiva agora, depois de tudo que aconteceu. Fiz uma pausa dramática e acrescentei, bem, sorte para ela, eu suponho. Neste ponto, ele já não estava mais sorrindo como antes, e a cor de seu rosto tinha mudado completamente. Sua noiva, sentada ao lado dele, parecia absolutamente atonita, olhava para ele como se estivesse esperando que ele dissesse que tudo era uma piada, mas não era. Tom perguntou, isso é verdade? Se eu estivesse na cabeça de Tom naquele momento, com certeza ele desejava que a terra o engolisse. Seu rosto estava vermelho intenso, e pude ver como ele começava a entrar em pânico. Onde estava a arrogância e o orgulho? Ele queria fazer um espetáculo melodramático tão típico dele no meu casamento. Bem, eu ia dar algo melhor.
Talvez ele pensasse que poderia me humilhar, mas no final, quem saiu dali humilhado foi ele. Eventualmente, Tom não teve outra escolha a não ser admitir que tudo o que eu disse sobre ele era verdade. Ao ouvir essa confissão, sua noiva Georgia estourou em ira. Sem hesitar, jogou sua taça de champanhe diretamente no rosto dele com taça e tudo. Você mentiu para mim, gritou. Ele tem HIV e nunca me disse. Como você ousa? Como você pôde me esconder isso? Tom tentou se explicar, gaguejou que estava em medicação contínua há anos e que seu HIV era indetectável, tentando garantir a ela que não havia nada do que se preocupar. Explicou que simplesmente não podia admitir a verdade, porque tinha medo de perdê-la. Suplicou que se acalmasse, para que pudessem falar sobre isso mais tarde, mas Georgia não queria ouvir. Não acreditava em uma palavra do que ele dizia. O dano já estava feito e não havia volta. Georgia tirou o anel de noivado e o lançou diretamente ao rosto dele. Era um com diamante, e se tivesse atingido seu olho, ele poderia ter perdido. Eu te odeio, você é um mentiroso e não acredito mais em nada do que diz. Isso acabou, estou farta. Sem dizer mais nada, ela saiu furiosa da recepção, deixando Tom completamente humilhado. Tom saiu correndo atrás dela, chorando, chamando-a desesperado, pedindo perdão, mas já era tarde demais. Não acho que você consiga recuperar um relacionamento depois de esconder algo tão importante. Depois disso, me preparei para enfrentar as possíveis críticas. Esperava completamente que alguns dos convidados e até talvez Nate se irritassem comigo pelo que eu tinha feito, mas nada disso aconteceu. Simplesmente alguém pediu para colocar música, e todos começaram a dançar, como para cortar o clima ruim. Várias pessoas se aproximaram de mim depois do incidente e disseram que me apoiavam por tudo o que aconteceu. Até disseram que eu fiz bem em me defender de um cretino como Tom. Ninguém parecia bravo comigo por revelar a verdade. Até Nate me apoiou. Me levou para a festa e se desculpou por ter convidado Tom para o casamento em primeiro lugar. Me disse o quanto estava arrependido por eu ter que passar por tudo isso, especialmente em um dia tão importante para nós, só por seu mau julgamento de ter convidado Tom como padrinho. Embora tenha apreciado muito seu apoio, não pude deixar de me sentir mal pelo meu marido. Nate é um homem tão bom, e sempre vê o melhor nas pessoas, mesmo quando não merecem. Pude ver que ele ficou dolorido por tê-lo deixado entrar novamente em sua vida, só para ele voltar a se comportar como se tivesse 8 anos. Ele realmente amava tê-lo de volta em sua vida e se sentia bem por ter novamente seu melhor amigo. Esse último tempo. Então essa foi minha boda. Devo admitir que tenho uma história muito louca para contar aos meus filhos e netos agora. Atualização 3. Olá. Primeiro, quero reconhecer que entendo porque algumas pessoas dizem que o que Tom fez poderia ser considerado criminoso, especialmente no que diz respeito a não revelar seu estado de HIV à sua noiva. Em muitos lugares, existem requisitos legais sobre divulgar esse tipo de informação em relacionamentos, e se Georgia decidir tomar medidas legais, apoio totalmente seu direito de responsabilizar Tom pelas suas ações. Ele traiu a confiança dela da maneira mais inimaginável e, sinceramente, espero que ela obtenha a justiça e a tranquilidade que merece. Quanto aos que pensam que expus Tom por pura malícia, quero deixar claro que essa não era minha intenção. Sim, eu queria me vingar dele por zombar de mim no nosso casamento, especialmente por me chamar de virgem e me desprezar na frente dos nossos convidados. Mas eu não fazia ideia de que Tom realmente estava ocultando um segredo tão sério de sua noiva. Pensei que no máximo ele ficaria envergonhado na frente dos convidados, mas nunca imaginei que ele também fosse desonesto com sua parceira. Depois de tudo que Tom fez comigo, eu simplesmente estava defendendo a minha dignidade, depois de anos sendo tratada como lixo por ele. O fato de ele estar mentindo para Georgia é algo que eu jamais poderia ter previsto, e se minha vingança a ajudou a descobrir isso, então de alguma forma, algo bom saiu de tudo isso. Talvez de alguma maneira, isso tenha sido a forma como o universo ajudou Georgia. Ela merece saber a verdade, por mais dolorosa que seja agora. Quanto a Nate, quero dedicar um momento para responder às críticas dirigidas a ele. Ele se sente terrível por ter convidado Tom para o nosso casamento e leu todos os comentários. Ele concorda que foi um erro dele, mas por favor, entendam. Ele não tinha ideia do que Tom era capaz. Tom agiu de forma gentil e amigável na frente de Nate, só para se aproximar o suficiente e me humilhar. Depois, Nate acreditou genuinamente que os anos de amizade dele significavam que Tom se comportaria de forma respeitosa no casamento. Ele nunca poderia antecipar que Tom havia planejado algo assim. Então, por favor, não crucifiquem o meu marido. Ele não merece ser arrastado para esse desastre. Além disso, para aqueles que sugerem que eu faça um teste de HIV, caso meu marido esteja me escondendo algo, quero garantir que ele não é como Tom. Ambos fazemos exames médicos regulares e, ao contrário de Tom, Nate nunca teve relações com mulheres de má reputação. Portanto, não, ele não tem nenhuma DST agora.
Para todos que me perguntam qual é a verdadeira razão por trás do ódio de Tom por mim, honestamente eu não sei. Simplesmente nunca gostei de mim. Minha suposição é que ele me via como uma competição pela atenção de Nate, mas eu nunca fiz nada contra Tom. Nunca tentei afastar Nate dele e certamente nunca o tratei mal. A animosidade de Tom para comigo sempre foi tão estranha e unilateral. Neste momento, Nate e eu estamos na nossa lua de mel, tentando aproveitar a paz e tranquilidade depois de todo o drama. Atualização 4. Olá! Esta atualização é para aqueles que perguntaram sobre Georgia. Quando voltamos da nossa lua de mel, entramos em contato com ela para saber como estava. A primeira coisa que ela nos disse foi que já havia feito os testes necessários e que não foi contagiada por Tom. É um alívio saber que ela se cuidou, principalmente ele, já que Georgia não queria engravidar antes do casamento. Portanto, podem ficar tranquilos, agora Georgia não tem HIV. Quanto à possibilidade de Georgia apresentar uma denúncia contra Tom ou pelo menos processá-lo, as chances são pequenas. Georgia conversou com o advogado e as probabilidades de conseguir algo a respeito são limitadas. Primeiro porque Tom não a contaminou e segundo, porque ele se cuidou enquanto estava com ela. Pelo menos Tom fez algo certo. Como não houve um dano direto, as chances dela processá-lo são baixas. Ela poderia fazer isso de qualquer maneira, e eu gostaria que ela o fizesse, mas ela não acha que vale a pena. No fim das contas, o mais importante é saber que Georgia está bem. Além do susto, ela conseguiu escapar de algo tão grave como uma doença, como o HIV. Outra coisa boa que saiu disso para ela é que Tom estava pagando o casamento. Portanto, ao cancelá-lo, Georgia não perderá dinheiro, enquanto Tom já havia feito alguns gastos com as reservas. Se eu descobrir algo novo, talvez faça outra atualização, ou talvez esta seja a última. De qualquer forma, só quero dizer a todos que os amo muito. Atualização 5. Olá! Talvez a justiça não tenha podido fazer nada contra Tom, mas os dois irmãos de Georgia, que jogaram futebol americano em posições defensivas durante a faculdade, fizeram. Nate soube que Tom recebeu uma visita dos seus ex-cunhados, e não foram exatamente gentis com ele. Eles o enviaram para o hospital com algumas costelas quebradas e vários hematomas pelo corpo. Embora, se considerarmos alguns comentários de vocês que mencionavam que Tom poderia sentir algo por Nate, eu não sei se tudo isso foi ruim para ele. Quero dizer, ele teve contato com dois homens ao mesmo tempo, embora não da maneira que ele poderia ter gostado. Agora, espero que esta seja a minha última atualização. Nos vemos! O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha namorada tentou me usar pelos meus economias, então destruí ela e o golpe que ela estava ajudando. Oi pessoal, eu normalmente não posto coisas assim, mas preciso tirar isso do meu peito. Sou Carter, um cara de 30 anos que vive em uma cidade de tamanho médio. Trabalho como analista financeiro, não é o trabalho mais emocionante do mundo, mas paga bem e me dá uma sensação de segurança. Ao longo dos anos, consegui juntar uma quantia razoável de dinheiro. Nada extravagante, apenas o suficiente para sentir que minha vida está no caminho certo. Crescendo, o dinheiro sempre foi escasso na minha família, então ter uma reserva financeira sempre foi uma prioridade para mim. Há cerca de um ano, estou saindo com a Brielle. Ela tem 28 anos e uma personalidade vibrante e divertida que me atraiu imediatamente. Ela parecia ser o tipo de pessoa que podia entrar em um cômodo e transformar qualquer ambiente em uma festa, mesmo que só houvesse 3 pessoas ali. Brielle me disse que trabalhava como designer gráfica freelancer, o que parecia legal. Não perguntei muitos detalhes, afinal, não era como se eu precisasse de um resumo do dia a dia dela. As coisas eram ótimas no começo. Nos divertíamos juntos, e ela parecia genuinamente apoiar meu trabalho e meus objetivos. Brielle não era materialista ou extravagante, pelo menos não na superfície. Ela não exigia presentes caros ou esperava encontros luxuosos. Parecia que estávamos na mesma sintonia, ou pelo menos perto o suficiente para que isso não fosse um problema. Então, há alguns meses, as coisas começaram a parecer diferentes. Era uma manhã de terça-feira qualquer, e eu estava na cozinha fazendo café como de costume. Brielle entrou, encostou no balcão e, casualmente, mencionou minhas economias. Sabe, suas economias poderiam realmente ajudar a gente a subir de nível. Eu ri, pensando que era uma piada. Não sabia por que ela, de repente, estava pensando nas minhas economias. Mas, quando olhei para ela, vi que ela não estava rindo. Seu rosto estava sério, como se ela tivesse acabado de sugerir a ideia mais razoável do mundo. Estou falando sério,
Carter. Se estamos realmente comprometidos, por que não combinar nossas finanças? Eu não sabia o que dizer. Fiquei ali parado por um segundo, olhando para ela. Não morávamos juntos, não estávamos noivos, casamento nem tinha sido mencionado. Combinar finanças? Isso parecia tão repentino. Então perguntei: o que você quer dizer com isso? Brielle deu de ombros, como se não fosse grande coisa. Só acho que, se estamos sérios sobre construir um futuro juntos, juntar nossos recursos faz sentido. Poderíamos fazer muito mais juntos do que separados. Eu disse a ela que não me sentia confortável com essa ideia. Tentei explicar que minhas economias eram algo pelo qual eu tinha trabalhado duro e que não estava pronto para misturá-las com as de outra pessoa, especialmente considerando que nem estávamos morando juntos. A reação dela me pegou de surpresa. Ela revirou os olhos e disse: "Uau, você realmente não confia em mim? Preciso ser sua esposa para você confiar em mim?" Não era como se eu a tivesse acusado de algo. Eu apenas não achava que era o momento certo para ter esse tipo de conversa. Não gritei nem fiquei na defensiva. Apenas expliquei calmamente que ainda não estava nesse ponto. Mas ela parecia irritada, como se eu a tivesse insultado. "Carter, eu não estou pedindo para esvaziar sua conta", disse ela, cruzando os braços. "Só acho estranho que você seja tão protetor com isso. Se estamos construindo um futuro juntos, qual é o ponto de manter as coisas separadas?" Eu não queria discutir, então simplesmente disse: "Eu entendo o que você está dizendo, mas não me sinto confortável com isso agora." Ela suspirou e saiu da cozinha, murmurando algo baixinho que eu não conseguia entender. Aquela conversa ficou na minha cabeça. Não era como se eu achasse que ela estava atrás do meu dinheiro ou algo do tipo. Quero dizer, eu não queria pensar isso, mas algo no jeito como ela trouxe o assunto, como se fosse simplesmente assumido que juntaríamos nossas finanças, não parecia certo para mim. Mais tarde naquele dia, tentei deixar isso de lado, talvez eu tivesse exagerado. As pessoas falam sobre dinheiro e relacionamentos o tempo todo, é normal ter essas conversas à medida que as coisas ficam mais sérias. Mas o problema era que eu e a Brielle nem sequer tínhamos falado sobre morar juntos, quanto mais sobre casamento ou juntar as finanças. Parecia que estávamos pulando várias etapas. Mesmo assim, não queria fazer um grande alarde sobre isso. Relacionamentos exigem trabalho, e eu achei que isso fosse apenas um daqueles assuntos constrangedores pelos quais precisamos passar. Então decidi deixar pra lá. Mas no dia seguinte, as coisas continuaram estranhas. Brielle não estava agindo como se estivesse chateada nem nada disso. Na verdade, ela estava mais carinhosa do que o normal. Fez o café da manhã, algo que ela normalmente não fazia, e estava sorrindo o tempo todo. Eu imaginei que ela estivesse tentando amenizar as coisas depois da nossa conversa na cozinha, mas então ela disse: "Estive pensando sobre o que conversamos ontem, e realmente acho que você deveria repensar. Não é como se eu estivesse pedindo tudo." Eu suspirei e coloquei o garfo para baixo. "Brielle, não se trata de você pedir tudo, é só que eu não estou pronto para fazer esse tipo de mudança." Ela me olhou como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. "Então, o que? Você não nos vê com um futuro?" Aquela pergunta me atingiu mais forte do que eu esperava. Não era que eu não visse um futuro com ela, eu não teria ficado com ela por um ano se não achasse que tínhamos potencial. Mas juntar nossas finanças parecia um nível totalmente diferente de compromisso, um sobre o qual nem sequer havíamos conversado. "Não se trata disso", disse eu, cuidadosamente. "Se trata de timing. Não estou pronto para isso ainda." Brielle não disse nada por um momento. Depois ela acenou com a cabeça, pegou o prato e caminhou para a sala sem dizer mais nada. Nas semanas seguintes, as coisas entre Brielle e eu começaram a mudar de uma forma que eu não conseguia identificar. Não era briga aberta nem silêncio de indiferença, mas pequenos momentos que pareciam estranhos. Ela continuava mencionando minhas economias, mas não era como se ela tivesse me chamado para outra conversa séria. Em vez disso, ela deixava comentários aqui e ali, sempre com um tom casual, como se estivesse testando as águas. Uma noite, estávamos rolando Netflix tentando escolher um filme. Brielle viu um documentário de viagem e disse: "Não seria incrível tirar um mês de folga e explorar a Europa? Ficar em hotéis boutique,
comer em lugares com estrelas Michelin, fazer tudo o que temos direito. Eu ri e disse: parece ótimo, mas minhas economias não são para viagens luxuosas e espontâneas. Ela inclinou a cabeça para me olhar. Mas é para isso que economizamos, não é? Para aproveitar a vida. Qual é o ponto de guardar todo esse dinheiro se você vai só ficar sentado em cima dele? Eu dei de ombros. É para o futuro. Coisas grandes, como comprar uma casa ou lidar com emergências. Ela suspirou dramaticamente e se recostou no sofá. Eu só acho triste acumular dinheiro ao invés de fazer memórias. Você só vive uma vez, Carter. Eu deixei passar, mas aquilo ficou na minha cabeça. Não era como se eu nunca gastasse dinheiro. Eu paguei muitos dos nossos encontros, comprei presentes atenciosos para ela e paguei por um fim de semana de viagem para nós dois. Só que parecia que, não importava o que eu fizesse, não era suficiente para convencê-la de que eu não era algum avarento. Então chegou o jantar com os amigos. Era para ser uma noite divertida, com boa comida, algumas risadas e uma chance de relaxar. No começo, tudo estava bem. Estávamos brincando com coisas bobas, mas do nada, Brielle mudou o assunto para as finanças. Sabe, Carter guarda o dinheiro dele como um dragão com seu tesouro, disse ela, com um sorriso, olhando ao redor da mesa para ver se alguém ria. Todo mundo deu uma risadinha, e alguém comentou: ei, isso não é uma coisa ruim. Pelo menos ele é responsável. Eu ri forçadamente, mas podia sentir meu rosto esquentando. Não queria criar uma cena, então deixei para lá, mas senti como se ela tivesse me exposto, falando sobre minhas economias daquela forma, especialmente na frente de pessoas que não sabiam a história completa. Isso me pareceu invasivo. Após o jantar, no caminho de volta para casa, eu mencionei: ei, não gostei de você fazer uma piada sobre minhas economias assim. É algo pessoal, e não acho que seja algo para se falar na frente dos outros. Brielle nem hesitou. Ah, vai, Carter, era só uma piada. Você é tão sensível com essas coisas. Quem sabe se você relaxasse um pouco, não se sentiria tão na defensiva? Aquilo me atingiu. Eu a olhei nos olhos. Deixe-me te deixar claro, Brielle, ser cuidadoso com o que eu ganhei não é ser sensível, é ser inteligente. Se você acha que me zombar na frente dos meus amigos é algum tipo de piada, então talvez. Você é quem precisa reavaliar o que é respeito. Ela congelou por um momento, claramente pega de surpresa pelo meu tom. Ela não tinha o que dizer, e nós dois ficamos em silêncio até chegarmos em casa. Nesse ponto, comecei a perceber outras coisas que não estavam certas. Brielle estava no celular o tempo todo, o que não era incomum, mas o que chamou minha atenção foi como ela agia quando eu estava por perto. Se eu entrasse no cômodo enquanto ela estava mandando mensagens, ela rapidamente bloqueava a tela ou virava o telefone para baixo. Achei que ela estivesse se sentindo mal depois da nossa última conversa, então, uma noite, perguntei casualmente: quem é que você está sempre mandando mensagem? Ela olhou para cima. Só amigos. Você sabe como são os grupos de mensagem. Atualizações constantes sobre nada. Eu acenei, fingindo acreditar, mas não parecia toda a verdade. Também tinha as ligações de trabalho dela. Brielle sempre disse que era designer gráfica freelancer, mas eu nunca a vi realmente trabalhando. Não vi esboços, nem rascunhos, nem reuniões com clientes pelo Zoom. Ela só dizia que tinha uma ligação, pegava os fones de ouvido e saía. Quando voltava, agia como se nada tivesse acontecido. Eu tentei dar o benefício da dúvida, mas, com o passar dos dias, o comportamento estranho foi se acumulando. Uma noite, nós iríamos jantar juntos, mas Brielle me mandou uma mensagem em cima da hora dizendo que tinha uma grande reunião com um cliente e não poderia ir. Eu disse que tudo bem e decidi pedir comida para a viagem em vez de cozinhar. Quando estava dirigindo para casa, passei por um pequeno café perto de onde morávamos e olhei para dentro. Lá estava ela, sentada a uma mesa com um cara que eu não reconhecia. Eles estavam inclinados um para o outro, conversando como se estivessem em uma conversa íntima. Não era como se estivessem se segurando ou algo assim, mas o simples fato de vê-los juntos me deixou desconfortável. Estacionei o carro e fiquei ali por um minuto, tentando decidir o que fazer. Deveria entrar e cumprimentá-la? Deveria perguntar sobre isso mais tarde?
Eu não queria tirar conclusões precipitadas, então dirigi para casa e esperei ela chegar. Quando finalmente ela chegou em casa, estava toda sorridente, falando sobre como a reunião foi produtiva. Perguntei: "Como foi?" "Ótimo", ela disse. "O cliente adorou minhas ideias. Acho que eles vão assinar um contrato de longo prazo." "Quem era o cliente?" "Ah, só alguém com quem eu venho trabalhando há um tempo." "Nada de emocionante", ela disse, dispensando o assunto. Eu não insisti, mas não consegui tirar da cabeça a imagem dela sentada com aquele cara no café. Quem ele era? Por que ela não mencionou ele? Alguns dias depois, decidi trazer o assunto de maneira casual. Estávamos assistindo TV e, durante um intervalo comercial, eu disse: "Eu te vi naquele café, na noite passada. Quem era aquele com quem você estava se encontrando?" A expressão dela não mudou, mas houve uma pequena pausa antes de ela dizer: "Ah, aquele era um colega de trabalho." Às vezes é mais fácil nos encontrarmos pessoalmente do que fazer tudo online. Parece razoável o suficiente, mas algo na maneira como ela disse isso parecia ensaiado, como se ela estivesse esperando que eu perguntasse. Eu deixei passar, mas as peças não se encaixavam, e comecei a me perguntar se eu tinha perdido algo grande. Tentei focar no trabalho e deixar as sensações estranhas de lado, mas então aconteceu algo que eu não pude ignorar. Um e-mail aleatório chegou na minha caixa de entrada. Era tarde de terça-feira e eu estava passando pelos meus e-mails de trabalho quando notei um que se destacou. O assunto dizia acompanhamento de conta em atraso. A princípio, achei que fosse spam, mas, ao dar uma olhada na mensagem, percebi que estava endereçada a Brielle. O e-mail mencionava um saldo pendente de um projeto no qual ela supostamente estava envolvida, e o remetente parecia achar que eu era ela. Confuso, li de novo. O e-mail não vinha de uma grande empresa, era de um negócio genérico, mas isso levantou uma pergunta: por que alguém enviaria um e-mail para mim destinado a Brielle? Mais importante ainda, por que havia uma conta em atraso ligada ao nome dela? Ela sempre dizia que seu trabalho freelancer era estável e nunca falava sobre dificuldades com pagamentos. Eu pensei se deveria falar com ela sobre isso, mas algo me dizia para investigar um pouco mais antes de dizer qualquer coisa. Então, eu respondi ao e-mail, fingindo ser ela. Escrevi: "Oi, você poderia fornecer mais detalhes sobre a conta e o saldo? Obrigada." Dentro de 1 hora, recebi uma resposta. O remetente anexou uma fatura, com o saldo devido, e incluiu uma nota sobre como estavam tentando entrar em contato com Brielle há semanas. No final da fatura, vi um nome de contato: Jake Matthew. O nome desbloqueou uma memória. Eu não tinha revisitá-lo há anos. Era uma memória que veio de volta com toda a amargura e tensão que eu sentirá na época. Jake não era apenas um ex-colega de trabalho, ele era a personificação de um dos capítulos mais feios da minha carreira. Anos atrás, ele trabalhava na minha empresa e eu descobri que ele estava falsificando relatórios de despesas, roubando milhares de dólares durante vários meses. No começo, não parecia possível. Jake era carismático, o tipo de pessoa que todos gostavam, alguém que conseguia contar uma história de uma forma tão convincente que parecia ser a verdade. Mas os números não mentem. Quando eu o confrontei durante a investigação, a máscara amigável caiu, substituída por hostilidade e veneno. "Você sempre foi contra mim", Jake disparou naquela reunião. "Você é o problema, não eu." As palavras dele ecoaram na minha cabeça por semanas depois. Sua raiva irradiava, como se eu tivesse destruído a vida dele de propósito. A investigação foi rigorosa e o RH o demitiu no mesmo dia, mas Jake não foi embora em silêncio. Quando a segurança o escoltou para fora, ele parou na minha frente, me encarando com um olhar de raiva que eu ainda não consegui esquecer. "Você acha que venceu? Você vai se arrepender disso." Eu tentei descartar a ameaça dele como um desespero de raiva, mas, lá no fundo, aquilo me deixou desconfortável. A crença de Jake de que eu o havia escolhido e arruinado não era apenas uma desculpa. Era algo que ele provavelmente carregava por anos. Ver o nome dele na fatura agora ficou claro que o ressentimento não havia desaparecido. Eu senti uma mistura de desconforto e raiva. Jake havia sido o que roubou, mentiu e traiu a confiança da empresa, mas, na mente dele, eu era o vilão. Ele sempre foi arrogante, manipulador e convencido de sua própria condição de vítima.
Mas agora, depois de todos esses anos, parecia que ele havia encontrado uma maneira de voltar para minha vida. E isso não era apenas azar. Jake Matthews não havia terminado comigo e, conhecendo, isso era só o começo. Mas por que o nome dele estava em uma fatura relacionada a Brielle? Pela noite toda, eu não consegui me concentrar em mais nada. Eu queria acreditar que fosse alguma coincidência estranha, mas quanto mais eu pensava sobre isso, menos sentido fazia. Brielle nunca mencionou conhecer Jake. Pelo que eu sabia, seus mundos não deveriam ter se cruzado. No dia seguinte, fiz algo de que não me orgulho. Comecei a vasculhar as coisas de Brielle. Ela não estava em casa, então eu olhei o laptop dela, esperando encontrar algum esclarecimento. A princípio, não vi nada de estranho, apenas e-mails com clientes, arquivos de design e a bagunça de sempre. Mas então, notei uma pasta enterrada nos rascunhos de e-mail, chamada Propostas. Dentro, encontrei uma troca de e-mails entre Brielle e Jake. As mensagens começaram de forma profissional o suficiente. Aparentemente, ele a contratou para um trabalho de design gráfico meses atrás. Mas, à medida que eu lia mais, o tom foi mudando. Não estavam mais falando só sobre trabalho. Obrigado por me apoiar, Jake escreveu em um dos e-mails. Eu sei que é arriscado, mas eu não conseguiria fazer isso sem você. Outro e-mail de Brielle dizia: Você passou por tanto, Jake. Eu acredito em você. Vamos resolver isso juntos. Meu estômago afundou. Não era apenas uma relação profissional, havia algo pessoal entre eles. Durante aquela noite, eu não conseguia parar de reviver tudo na minha cabeça, todo o comportamento estranho, o sigilo, as mentiras, tudo parecia levar de volta a Jake. Mas a pergunta era, por quê? No dia seguinte, enquanto Brielle estava fora, decidi continuar investigando. Desta vez, procurei no celular dela. Não foi fácil, ela sempre o mantinha bloqueado, mas eu já a vi digitando o código suficiente para saber qual era. O que encontrei confirmou tudo o que eu temia. As mensagens dela com Jake não eram casuais. Elas eram íntimas, emocional e fisicamente. Ele não era apenas um ex-colega de trabalho ou cliente. Ele era alguém de quem ela claramente gostava muito, alguém com quem ela estava envolvida às minhas costas. Em uma das conversas, Jake escreveu: Não consigo parar de pensar em você. Você é a única coisa boa na minha vida agora. Brielle respondeu: Você não sabe o quanto isso significa para mim. Eu sinto mesmo, Jake. Eu só preciso de um pouco mais de tempo e nós vamos resolver isso. Outra mensagem de Jake dizia: Ele nem percebe como você tem ficado distante. Você deveria estar aqui comigo, não perdendo seu tempo com ele. A resposta dela foi: Eu sei, eu odeio mentir, mas tudo isso vai valer a pena em breve. Eu estou fazendo isso por nós. Ela não estava apenas me traindo, ela estava completamente envolvida com ele, emocional e fisicamente. E, para piorar, Jake era casado. Casado. Ele estava conduzindo toda essa farsa contra mim enquanto ainda se fazia de marido. Em casa, eu me sentei no sofá, apertando tanto o celular que pensei que ele poderia quebrar. A mensagem ficou me encarando, cada palavra acendendo um fogo no meu peito. Isso não era apenas uma traição, era algo deliberado, calculado, um tapa na cara de ambos. Jake não era apenas um ex-funcionário desprezado. Ele era um parasita, usando Brielle como sua peça para se vingar de mim. A ousadia disso fazia o sangue ferver, mas eu me forcei a manter o controle. Perder a calma não ia resolver nada. Eu precisava ser mais afiado do que nunca, para fazê-los pagar pelo que tentaram fazer. Comecei a ligar os pontos, os comentários sobre as minhas economias, a pressão constante para compartilhar as finanças, o sigilo. Não era só sobre Brielle querer segurança, era sobre Jake tentando me explorar. Essa realização bateu mais forte que qualquer outra coisa. Brielle não era só uma namorada que havia se desviado, ela estava ativamente trabalhando com alguém que me odiava, alguém que queria me derrubar. Quando Brielle chegou em casa naquela noite, mal consegui olhá-la. Ela entrou sorrindo como se nada estivesse errado e disse: Ei, como foi o seu dia? Eu forcei um sorriso e disse: Tudo bem, e o seu? Corrido, ela disse, tirando os sapatos. Muita coisa no trabalho, você sabe como é. Eu assenti, contendo a vontade de confrontá-la ali mesmo.
Não estava pronto ainda, precisava de mais tempo para pensar no meu próximo movimento. Naquela noite, minha mente estava uma correria de perguntas. Quanto tempo isso estava acontecendo? O quanto ela já havia contado a Jake sobre mim? E, mais importante, qual era o objetivo deles? Mas uma coisa eu sabia com certeza, eu não ia deixar isso passar. Na manhã seguinte, eu já tinha um plano. Não ia mais deixar que me usassem como quisessem. Era hora de assumir o controle da situação e descobrir até onde essa traição ia. Acordei cedo, ainda passando as mensagens e e-mails que eu havia descoberto pela cabeça. Brielle estava dormindo ao meu lado, completamente alheia ao fato de que eu sabia de tudo. Não era apenas a traição dela, era o fato de que ela havia se aliado a... De todos os homens, Jake, um cara cujo único objetivo parecia ser me destruir. Eu precisava de mais detalhes. Não ia confrontar Brielle até ter o quadro completo. Então decidi cavar mais fundo naquele dia de trabalho. Comecei a pesquisar sobre Jake. Ele estava fora do meu radar há anos, mas não foi difícil encontrá-lo online. As contas de redes sociais dele estavam quase todas inativas, mas encontrei um perfil no LinkedIn que afirmava que ele era consultor de pequenas empresas. A ironia não passou despercebida. Ele tinha sido demitido por fraude e agora estava oferecendo conselhos a outros. Notei que ele listava alguns projetos vagos em que tinha trabalhado, e um deles tinha um nome familiar, o suposto negócio freelance de design de Brielle. Meu estômago virou. Eles nem estavam tentando esconder a conexão. Revisei o histórico de Jake e não me surpreendi com o que encontrei. O cara havia sido processado 2 vezes nos últimos anos por dívidas não pagas e tinha sido despejado de um apartamento há apenas 6 meses. Típico de Jake, sempre pegando mais do que podia mastigar e depois choramingando sobre como a vida não era justa. Agora tudo fazia sentido. Ele não estava só atrás de vingança, ele estava completamente quebrado e, de alguma forma, esse idiota conseguiu convencer Brielle a se envolver. Talvez ele tenha inventado alguma história de coitado ou talvez ela tenha se apaixonado pelo seu ato patético. De qualquer forma, ela jogou tudo fora por um idiota que nem sequer conseguia manter a própria vida em ordem. Quando cheguei em casa naquela noite, Brielle já estava lá. Estava relaxada no sofá com o celular. Ela olhou para cima e sorriu como se tudo estivesse normal. Oi, amor, ela disse. Como foi o trabalho? Corrido, respondi, tentando manter a paz. E o seu? Ah, mesma coisa de sempre, ela disse, dando de ombros. Só tentando acompanhar as demandas dos clientes. Eu assenti, contendo a vontade de desmascará-la ali mesmo. Em vez disso, disse. Você tem trabalhado bastante com aquele cara, o Jake, né? A expressão dela mudou. Sim, um pouco. Por quê? Só curiosidade, eu disse, mantendo o tom casual. Como ele é? Ela hesitou por um segundo antes de responder. Ele é, tranquilo, um pouco intenso às vezes, mas é assim que pessoas criativas são. Eu fingi aceitar a resposta dela, mas por dentro eu estava fervendo. Ela estava mentindo para minha cara, e eu não sabia se estava mais furioso ou desapontado. Na manhã seguinte, decidi testar as águas. Eu mencionei casualmente que estava pensando em consolidar algumas das minhas contas, só para ver como Brielle reagiria. Os olhos dela brilharam imediatamente. Isso é uma ótima ideia, ela disse, com um pouco de entusiasmo a mais. Sempre é bom ter tudo em um lugar só, facilita o gerenciamento. Eu assenti, mantendo a expressão neutra. Eu até posso abrir uma conta conjunta em algum momento, sabe, para despesas compartilhadas. O sorriso de Brielle se alargou. Isso faz tanto sentido, honestamente. Acho que é um passo que demonstra compromisso, tipo, não é só sobre dinheiro, é sobre construir algo juntos. Eu me senti desgostado. Ela estava praticamente salivando com a ideia, completamente sem perceber que eu estava apenas testando ela. Nos dias seguintes, comecei a juntar mais peças. Entrei em contato com um amigo que trabalhava com investigação privada, não para algo formal, mas apenas para um conselho. Falei sobre Jake e Brielle, sem dar muitos detalhes pessoais. Meu amigo não hesitou. Se esse cara tem histórico de fraude, ele provavelmente já está planejando o próximo passo. Pessoas assim não param, elas apenas ficam mais criativas.
Ele sugeriu que eu monitorasse minhas contas de perto e procurasse sinais de atividades não autorizadas. Também recomendou que eu documentasse tudo o que já havia encontrado, caso as coisas escalassem. Naquela noite, eu revisei todas as minhas contas financeiras, procurando por algo fora do normal. Felizmente, tudo ainda estava seguro por enquanto, mas não conseguia me livrar da sensação de que estava contando com o tempo emprestado. Também comecei a manter um registro de tudo que Brielle fazia que parecia suspeito. Toda vez que ela saía de casa sem explicação, toda vez que ela trancava o celular quando eu entrava no cômodo. Tudo foi anotado em um caderno. Eu sabia que não poderia continuar com isso para sempre. Eventualmente, eu teria que confrontá-la, mas queria estar preparado. Eu não estava lidando apenas com Brielle. Eu estava lidando com Jake, e não fazia ideia do que ele seria capaz. Então, algumas noites depois, eu tive o meu momento. Brielle chegou em casa de uma das suas reuniões de trabalho, sorrindo enquanto colocava sua bolsa. Ei, amor, ela disse, como se nada no mundo estivesse errado. Eu não sorri de volta. Precisamos conversar. A expressão dela mudou por um segundo, mas ela logo se recuperou. Claro, o que aconteceu? Eu a apontei para a mesa, onde eu havia colocado todas as evidências. Mensagens de texto, e-mails e o histórico de transações da conta secreta dela. Observei seus olhos se moverem pelas folhas, o sorriso dela desaparecendo a cada segundo. O que é isso? Ela perguntou, confusa e defensiva. Você me diz, eu respondi, mantendo o tom firme. Porque, pelo que estou vendo, você tem mentido para mim, e não apenas mentido, mas trabalhando com alguém que tem algo contra mim. O rosto dela ficou pálido. Carter, eu a interrompi. Não tente negar. Eu sei sobre o Jake, sei sobre os pagamentos, as mensagens, os e-mails. Sei de tudo. Ela parecia realmente em pânico. Não é o que você pensa, ela gaguejou. Eu posso explicar. Então comece a explicar, eu disse, cruzando os braços. Ela se sentou, as mãos tremendo. Jake me procurou alguns meses atrás. Ele disse que você destruiu a vida dele, fez ele ser demitido, colocou ele na lista negra. Ele estava desesperado, Carter, ele precisava de ajuda. Eu me inclinei para a frente. Então você decidiu ajudar ele a me enganar? Foi por isso que você estava pedindo minhas economias? Você achou que isso era a solução? Não, ela disse rapidamente. Não era assim no começo. Ele só queria um conselho, alguém com quem conversar, mas depois, não sei, ficou complicado. Ele me convenceu de que você era esse cara sem coração, que não se importava com ninguém além de si mesmo. Ele disse que precisava voltar a se reerguer e eu. E você acreditou nele? Eu interrompi. Você acreditou em um cara que cometeu fraude, ao invés de em mim, a pessoa com quem você deveria se importar? As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Eu não queria que fosse tão longe. Eu não pensei que ele realmente... Realmente o quê? Eu explodi. Usar você para me manipular? Porque é exatamente isso que aconteceu, e você deixou acontecer. A conversa se desenrolou dali. Brielle continuou tentando se defender, dizendo que havia sido manipulada e não sabia o quão longe as coisas iriam chegar. Mas quanto mais ela falava, mais claro ficava que ela não era tão inocente quanto queria me fazer acreditar. Ela sabia o que Jake estava fazendo e mesmo assim seguiu em frente com isso. Em um momento, ela tentou inverter a situação. Você tem sido tão fechado, Carter. Nunca confiou em mim o suficiente para compartilhar nada sobre a sua vida. Talvez, se você tivesse sido mais aberto, eu não teria sentido a necessidade de ajudá-lo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Me recostei na cadeira, cruzei os braços e sorri de lado. Então, deixe eu ver se entendi direito. Você está me culpando por proteger o meu próprio dinheiro? Essa é a sua defesa? Eu soltei uma risada seca. Você tem coragem, Brielle. O rosto dela se desfez e as lágrimas começaram a cair com força. Era um choro dramático, o tipo de performance que teria funcionado comigo um ano atrás, mas agora era só barulho. Guarde as lágrimas, eu disse, levantando-me e apontando para o quarto. Faça as malas. Você fez sua escolha no momento em que se aliou ao Jake.
Agora você pode lidar com as consequências. Eu terminei. Ela caiu de joelhos. Carter, por favor, eu cometi um erro, eu te amo. Não queria te magoar. Eu olhei para ela, sem expressão. Se você me amasse, não teria mentido para minha cara durante meses. Não teria conspirado com outro homem para tentar me roubar. Isso não é amor, Brielle. Isso é traição, e eu não perdoo traições. Ela tentou argumentar, mas eu a interrompi com um gesto firme da minha mão. Não perca meu tempo, faça as malas e vá embora. Ela levou uma eternidade para juntar suas coisas, principalmente porque sempre parava para me implorar para reconsiderar. Eu não me movi um centímetro. Observei-a como um falcão. Cada desculpa, cada pedido, cada lágrima, nada disso me afetou. Quando finalmente chegou à porta, ela se virou, a voz trêmula. Você vai se arrepender disso, ela disse, tentando parecer forte, mas falhando miseravelmente. Vai perceber que eu só estava tentando ajudar. Eu dei uma risadinha baixa e me apoiei na moldura da porta. A única coisa de que me arrependo é não ter percebido você antes. E então, eu fechei a porta com força e a tranquei, sem dizer mais nada. Era o fim. Sem hesitação, sem questionamentos. Ela se foi, e eu só senti alívio. Com Brielle fora do meu caminho, voltei minha atenção para Jake. Ele não ia sair ileso disso. Queria jogar sujo? Tudo bem, eu podia jogar ainda mais sujo. Não ia apenas mandar uma mensagem para ele, eu ia garantir que todo mundo soubesse exatamente quem ele era e o que tinha feito. A primeira coisa que fiz foi procurar as informações de contato da esposa dele, aquelas que eu tinha guardado desde quando ele trabalhou na minha empresa. Não hesitei nem por um segundo. Ela precisava saber que tipo de cobra ela tinha casado. Juntei tudo. Capturas de tela das mensagens, transferências bancárias secretas, e-mails onde ele e Brielle planejavam me manipular, e enviei tudo para ela, sem suavizar nada, sem esconder a verdade, só a dura realidade. Em 2 dias, recebi uma resposta. Não era longa, mas era direta e pesada. Obrigada por isso. Eu já suspeitava há um tempo, mas agora sei com certeza. Ele não vai sair impune disso. Era só o que ela precisava dizer. Eu sabia que ela tomaria as rédeas a partir dali, mas eu não tinha terminado ainda. Entrei em contato com todas as minhas conexões profissionais, colegas, antigos chefes, qualquer um que pudesse cruzar com Jake em seus círculos, e garanti que soubessem a verdade. Contava como ele havia cometido fraude na minha empresa, como tentava usar Brielle para me enganar e como ainda estava aplicando seus golpes. Não demorou muito para a palavra se espalhar. Eu fiz questão de que todos soubessem que Jake era um mentiroso, um fraudador, alguém que não poderia ser confiado em nenhuma circunstância. Sua reputação, o pouco que ele ainda tinha, estava destruída até o final da semana. Eu pensei que aquilo fosse o fim, mas então soube, através de um contato em comum, que Jake havia sido demitido do emprego qualquer que fosse o emprego que ele tivesse conseguido depois do seu primeiro desastre. Parece que, quando o chefe dele soube do que eu tinha compartilhado, nem esperaram para ouvir o lado de Jake. Eles simplesmente o demitiram na hora. E o melhor de tudo, a esposa dele também o mandou embora. Descobri que essa não era a primeira vez que ele fazia algo sujo, e as provas que eu passei para a esposa foram a última pá de cal na carreira dele. Agora, ele estava sem emprego, sem casa e sem ninguém para enganar. Era justiça poética, Jake. O autoproclamado gênio foi derrubado pela própria estupidez. Mesmo com Jake fora de cena, não vou mentir, a traição ainda doía. Esse cara havia trabalhado para mim, alguém em quem eu já tinha confiado, e ele passou meses conspirando com Brielle para me destruir. Não era só negócio, era pessoal, e isso fez a dor ser ainda maior. Quanto a Brielle, ela não foi embora em silêncio. Nas semanas seguintes, ela tentou de tudo, textos longos e desesperados, mensagens de voz. Onde ela oscilava entre se desculpar e me culpar, até mesmo aparecendo no meu apartamento uma noite, chorando na minha porta e implorando por uma segunda chance. Eu nem abri a porta. Olhei para ela pelo olho mágico por um segundo e depois me afastei. Ela não valia meu tempo ou energia. Eventualmente, o caos que eles trouxeram para minha vida começou a desaparecer. Eu me concentrei em mim mesmo, em seguir em frente e em reconstruir tudo. Pela primeira vez em meses, as coisas pareciam voltar ao normal. Mas então,
Numa noite, enquanto fazia algumas compras, eu os vi. Brielle e Jake. Juntos novamente. Sentados na calçada, em frente a um posto de gasolina sujo. Pareciam que tinham passado pelo inferno. Jake estava curvado, coçando os braços, murmurando para si mesmo, como se nem soubesse onde estava. Suas roupas estavam imundas e ele tinha aquele olhar vazio, fundo, no rosto, algo que gritava fundo do poço. Brielle estava encostada na parede ao lado dele, pálida e esquelética, segurando um cachimbo quebrado nas mãos trêmulas. Sua energia confiante e brilhante, que eu conhecera, tinha desaparecido completamente. Ela parecia exausta, como se a luta que ainda restava nela tivesse ido embora há muito tempo. Naquele momento, eu percebi imediatamente, não era só uma fase ruim. Eles estavam usando drogas pesadas. Eu parei por um segundo, absorvendo tudo aquilo. Uma parte de mim pensou em ir até eles e dizer algo como vê só onde sua grande ideia os levou ou esfregar na cara deles que haviam perdido tudo. Mas, enquanto eu estava ali parado, percebi que não precisava fazer isso. Eles já tinham se destruído sozinhos. Passei por eles sem dizer uma palavra, cabeça erguida. A satisfação que senti não vinha do sofrimento deles, mas de saber que eu havia saído por cima. Eles tentaram me derrubar e, no fim, se destruíram. Agora, estou livre. Livre das mentiras deles, dos esquemas deles e das tentativas patéticas de me afetar. Eu tomei o controle, expus suas verdadeiras faces e os deixei no entulho das próprias escolhas. Eles teriam que pensar 2 vezes antes de cruzar meu caminho de novo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.